Eu quero conversar com vocês sobre duas coisas. Primeiro, quem começou a guerra. Obviamente, nós vamos continuar com o assunto da guerra. E segundo, é sobre tentar compreender esse fenômeno da guerra para ficar claro as coisas e deixar bem distintas. E por último, falar um pouco sobre o Dugan e como um determinado setor da esquerda acaba comprando o discurso deste espécie de Olavo de Carvalho do leste europeu. Então vamos lá. O primeiro vamos fazer uma contextualização antes, voltar um pouquinho no tempo, para entender quem começou essa guerra. Porque há um discurso pairando no ar, culpabilizando a Rússia pela invasão, etc e tal. Sim, nós somos contra a guerra, o que eles estão fazendo é uma barbaridade, estão matando os povos irmãos, estão assassinando. Sim, tudo isso está acontecendo. Mas vamos voltar um pouco para tentar compreender. Esse mas não significa que nós estamos justificando a guerra. Deixar isso claro. Eu vou pegar uma citação do Leonardo Boff, de modo que fique claro para vocês. Eu vou aumentar a tela aqui. Ele diz assim, Leonardo Boff: nem chorar nem rir, mas procurar compreender. Com a dissolução da União Soviética, Gorbachev havia feito um acordo com o Ocidente que o Ocidente desmantelaria a OTAN e a Rússia o Pacto de Varsóvia. Então o bloco soviético era o Pacto de Varsóvia e a OTAN ali o bloco ocidental, vamos dizer assim. Ela fez isso e o Ocidente não. Ela quem? A União Soviética fez a dissolução do Acordo de Varsóvia e o Ocidente não fez com a OTAN. É isso que ele está querendo dizer. Depois fez-se outro pacto. A OTAN não daria um passo além. Mas ela deu muitos passos além. Veja só. E aí ele diz, a OTAN incorporou a Polônia, outros países britânicos, outros do Pacto de Varsóvia. Ou seja, os países ali do leste europeu. O que ele está querendo dizer? Que esses países foram ali, a OTAN foi se aproximando da Rússia, cercando, vamos dizer assim. É o expansionismo do USA, ou seja, Estados Unidos, no caso aqui, usando os seus vassalos europeus. Por trás da crise da Crimeia estão essas traições. Se entrar na OTAN, mísseis da OTAN alcançarão a Rússia em segundos. E a segurança? Esse é o primeiro post para vocês tentarem compreender a questão. O segundo, veja só. Está aqui, esse segundo. Esse foi do Leonardo Boff. Agora o segundo é do professor Thales Absaper, professor de filosofia lá da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. Ele diz assim, o grande modulador, o grande ataque e o grande imperialismo foi o novo cerco da Rússia pela OTAN, para controlar o mercado de gás e submeter o país com o maior exército do mundo. Que é o maior exército do mundo? Lá dos americanos. É uma dependência de uma minoria futura. A declaração de guerra está aí. Redução de controle e destino econômico da Rússia e sua determinação como colônia, a partir do jogo perigoso em que a guerra é o mercado por outros meios. Os Estados Unidos faz isso muito bem, utilizar a guerra como uma espécie de mercado. Estados Unidos e Europa decretaram o devir colonial e negro da Rússia, usando como bucha de canhão e como prêmio de inclusão ou entre outros brancos no espaço da democracia e dos direitos, a população da Ucrânia, ou seja, a inclusão da Ucrânia nesse meio aí. Faltou combinar com os russos, diria Garrincha. Europa e Estados Unidos fazem uma guerra financeira total contra a Rússia, de fato revelando do que sempre tratou, ou seja, a busca de interesses de tomar posse de determinados produtos de outros países, no caso da Rússia, do gás. Tá? É isso que está por trás. E ali tem muita reserva de ouro também. Tá? Não se trata de Putin estabelecer um governo pró-Rússia na Ucrânia, mas a OTAN estabeleceu um governo anti-Rússia na Rússia.
além de quem é branco, negro, eslavo, se realizarem valores finais de economia no mundo em que tudo está em jogo, como sempre esteve. Veja só, agora a última declaração do deputado Glauber Braga, que aí a gente faz alguns comentários em relação a isso. Diz assim o deputado Glauber Braga: é evidente que almejamos o fim da guerra. Não existe romantismo no que está ocorrendo, é dor. Também não nos iludimos com a paz desse cemitério da OTAN. O país que apresenta como arauto da democracia e tem mais de 75% das bases militares estrangeiras no mundo faz guerra o tempo todo. Ora, o que essas três citações dessas três pessoas querem dizer aqui? Está claro que quem começou essa guerra foi lá no começo da OTAN, aonde os Estados Unidos começou a avançar, colocar os seus países vassalos ali ao redor da Rússia. Ora essa. Qual que é o objetivo disso? Nós temos que percorrer o percurso do dinheiro e do capital, ou seja, o valor em movimento para compreender o desenvolvimento de uma guerra. Então, o desenvolvimento de uma guerra que hoje está acontecendo é justamente isso. E o que a Rússia está fazendo é uma resposta a esse avanço da OTAN e os acordos dos quais eles não se comprometeram. Vamos lembrar da polícia do mundo, os Estados Unidos. Hoje há um jogo de identitarismo europeu se compadecendo da Ucrânia. Esse identitarismo, por quê? Porque são brancos, são parecidos com eles. Basta ver nos jornais, tem jornais aí ingleses, europeus que estão com esse discurso identitário. E aí se esquece de todas as outras guerras que os americanos provocaram ao longo de anos e anos e anos e anos. Basta verificar o que essa gente destruiu no Oriente Médio. Então, meus caros, o começo da guerra está aí nessas três citações. É conflito de interesses, conflito de classes. De um lado nós temos nós que somos classe trabalhadora, que vamos perceber, muitas pessoas só vão perceber o aprofundamento da guerra quando bater no bolso, quando o cara for lá no mercado e ver que o rublo está caro. Os russos vão perceber assim. Quando o cara for, por exemplo, na gasolina e ver que está lá no alto. Quando ele não conseguir fazer transação do Visa, da Mastercard. Ou você acha que o processo de alienação profundo só ocorre aqui no Brasil? O que eu estou querendo dizer? Nós somos contra a guerra por uma razão, porque coloca trabalhador contra trabalhador. Mas nós precisamos entender esse conflito de classes, esse conflito de interesses, de disputas hegemônicas, de disputas de império, de uma reorganização geopolítica. De um lado você tem a Rússia que está tentando se defender desse ataque da OTAN e da desobediência dos acordos dos quais eles não cumpriram, e do outro lado você tem a OTAN avançando e a Ucrânia que está querendo se aproximar mais dos europeus. É esse o contexto que está acontecendo. E esquece. E outro detalhe mais importante dentro desse contexto é uma completa esquizofrenia que anda correndo na nossa esquerda brasileira por parte de uns stalinoides idiotas aí. Qual é a questão? Você tem um teórico que faz a cabeça do Vladimir Putin, que é o Alexander Dugin. O Alexander Dugin, ele defende a tese de uma grande Rússia, como se fosse uma comunidade tradicional, e ao mesmo tempo ele defende a morte do indivíduo. Não estou falando da morte no sentido físico estrito do termo, mas a inexistência do indivíduo, porque este está dissolvido na comunidade, enquanto como se fosse uma espécie de sujeito coletivo. É como se fosse viver ali numa comunidade do interior, mais tradicional, etc. e tal. E para isso é preciso resgatar os valores dessa grande Rússia. E aí o que acontece? Você tem vários setores da esquerda meio que se compadecendo de maneira indireta, defendendo Putin, dizendo que ele está correto, etc e tal, e indiretamente, e muitos diretamente, o que estão fazendo? Comprando o discurso do Alexander Dugin. Olha só o grau de burrice dessa gente.
Porque eles estão achando que a reconfiguração geográfica da qual Vladimir Putin está fazendo por conta dos seus interesses da sua classe, esses stalinoides estão achando que ali poderá surgir uma nova União Soviética por conta desse tradicionalismo que o Alexander Dugin coloca, e que não é comunismo, é uma espécie de vida comunitária tradicional. Mas essa gente está confundindo como se fosse isso uma reorganização comunista. Já começa pelo grau do delírio de muitos setores da esquerda defender Putin, sendo que ele é um cara da ultradireita, conservador, e que defende esses valores que pode se aproximar do sim de um certo czarismo. E aí você tem setores da esquerda que estão apoiando Putin. Olha só o grau de loucura dessa gente brasileira aqui. Desse setor, de alguns setores específicos dessa esquerda. Como que pode isso? É uma completa falta de concepção de leitura de realidade. É uma completa destruição do marxismo e uma ausência de inteligência, de compreensão da totalidade. Será que essa gente não leu Lukács? O que é de importante em Marx? A dialética, porque a dialética faz a compreensão da totalidade. E esses caras não fazem justamente isso. Eles fazem uma leitura sectária, burra e superficial e individual. Vamos dizer assim. Individual no sentido de não abarcar a totalidade. Eles não conseguem compreender que o que está acontecendo é luta de interesses, é luta de classe sim, porque é uma manutenção de impérios que estão ali. O Dugin, ele está defendendo a grande Rússia. E aí, nesse contexto, essa gente da esquerda vai e dorme no barulho do Dugin. Olha só o grau de complicação que nós temos. A complexidade que é. Você tem o Putin, que é um ditador, que, sob um pretexto, invadiu um país, desobedeceu todos os tratados internacionais, está esmagando a Ucrânia, e aí você tem esses stalinoides que vão lá e defendem essa gente. Não, o Putin tá certo, que não sei o que, tem que defender os interesses. Isso é uma coisa. A origem da guerra é outra coisa. Então vamos separar as coisas e analisar conceitualmente. A análise ainda, mesmo dessa gente da esquerda, qual que é o problema? Ainda está dentro do espectro do jogo capitalista. Só que mesmo assim eles não conseguem compreender a totalidade do jogo de interesses, o capital em movimento do qual eles estão buscando e por que eles querem aproximar da Rússia e transformar a Rússia numa colônia. E a Rússia está fazendo uma contra-resposta a isso. E dentro desse contexto, desse jogo, desse conflito de interesses, nós temos nós. E nós estamos fazendo o que diante disso? Qual é a nossa leitura? Qual é a nossa compreensão em relação a toda essa contextualização? Muitos dos quais não estão lendo de uma maneira mais crítica e equivocada e muito pelo contrário, há uma leitura totalmente alienante, enviesada e que se acha de esquerda, mas está dormindo no barulho do Dugin. Compreenderam o grau de gravidade que há nesta contextualização? Precisamos analisar na perspectiva do trabalhador, na perspectiva da gente começar a almejar uma outra sociedade, e não essa. E a partir da perspectiva de uma outra sociedade, a gente começar a analisar e compreender a totalidade das coisas, almejando essa perspectiva. E não ficar somente analisando na perspectiva do capital. Porque se a gente ficar só analisando na perspectiva do capital, a gente não consegue sair dela e não almejar nada mais além do que isso. Vai tentar aperfeiçoar o que está neste momento agora, que é essa sociedade capital, essa briga de impérios, esse conflito de interesses, o conflito de monopólios, dos quais cada um quer manter o seu, a reconfiguração do território, e nós vamos ficar nessa discussão. Pare e pense. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas indicações que nos servem para tentar
sair desse olhar enviesado e aprofundar o debate crítico em relação a isso. Vou deixar a indicação que o professor Leonardo Boff deixou e do documentário Adeus Camaradas, para vocês entenderem o que foi a União Soviética. Que aquilo ali passou longe de ser uma sociedade comunista. Primeiro que já tinha um Estado, era um capitalismo de Estado, sinto muito dizer isso. Ah, mas tem a coletivização, etc. Quando começou com Lenin, era uma coisa. Quando o Stalin assumiu, sem comentários. E é justamente esses stalinoides que estão aí, dormindo no barulho do Dugan, que estão aí defendendo essa grande Rússia, que aí anexa a Crimeia, anexa ali Donbass, anexa Kiev, anexa a Ucrânia como um todo, deixa a Finlândia neutra, a Suécia neutra, e aí constrói essa grande Rússia, que é o grande sonho do Dugan, uma grande comunidade, e você tem esse setor da esquerda que acha que isso está correto. Precisamos entender, analisar, separar as coisas e analisar conceitualmente. Senão, a leitura será enviesada e completamente desconectada. Pare e pense sobre isso, tá certo? Ah, outra coisa importante. Eu estou lançando um livro chamado Educação, Cidadania e Realidade Nacional. É fruto da minha tese de doutorado, e aí eu fiz um ajuste na leitura, para não deixar ela muito acadêmica, para deixar ela mais uma escrita mais palpável para o público geral, tirando essas truncagens de escritas, de modo que você comece a compreender o desenvolvimento do processo educacional e como que nós estamos no buraco que nós estamos hoje. Eu falo, por exemplo, do acordo McKay-Uzite, que os Estados Unidos da América vieram, treinaram aqui alguns professores, etc. e tal, que eles financiaram a ditadura militar e a educação foi um setor muito estratégico para eles. E como que dentro desse processo ali da ditadura militar, como que a educação ainda ela é um aparelho ideológico do Estado, mesmo em tempos de democracia. E qual é a realidade educacional que nós temos, a realidade das coisas? É justamente essa discussão que eu faço a partir de um problema. É possível educar para a cidadania? Quem é o cidadão? E aí eu faço toda uma análise de um processo. Então, se você deseja ler este livro, Educação, Cidadania e Realidade Nacional, o que você vai fazer? Você vai pegar, enviar um e-mail para nós do canal. Você deixa uma mensagem aqui debaixo do vídeo falando: professor, eu quero que você envie o livro para mim. Nós enviaremos o livro gratuitamente, até porque nós não cobramos, nós temos a nossa profissão e o propósito do canal aqui é fazer um canal de formação filosófica, política, cultural, sobretudo. Nós não vamos desenvolver cursos pagos, não somos esses mercenários do saber dos quais o tempo todo ficam oferecendo cursos para uma população pobre, cada vez mais pobre, e esses caras acadêmicos que ganham bem em relação aos demais da população brasileira querem vender cursos como se fosse um Luiz Felipe Pondé, como se fosse um Karnal, ou como se fosse essa gente. E essa gente se diz de esquerda, é isso que é o pior. Então, não dorme no barulho desses mercadores do saber. Aqui é um canal de formação. E nós vamos prezar por isso. Tem o livro do outro membro do canal também, do Thiago Gomes Soares, que é na área de educação também. A Dialética da Formação Docente. Um belíssimo título. Vá lá, mande um e-mail aqui também que ele vai enviar o livro para você. Então nós estamos produzindo, nós estamos fazendo coisas aqui no canal. Eu tenho outro livro também importantíssimo, que acho que, principalmente o primeiro capítulo, o livro que eu faço uma análise mais da América Latina, que é um livro chamado Arquitetura do Golpe, que eu conto todo o processo de desestabilização que houve para a derrubada
Dilma Rousseff. E a desestabilização programada é algo que os Estados Unidos gostam de fazer em várias nações para conquistar aquilo que lhe é de interesse, ou seja, dinheiro, poder. Tá certo? É isso. Até mais.